Salve, salve! Aqui é o Lázaro Rosa e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semana em Debate aqui no canal da Fundação Perseu Abramo. E já aproveito esse início de programa para convidá-los a seguir o canal, curtir, compartilhar com amigos e parentes, enfim, com todo mundo, porque o apoio de vocês é muito importante para a nossa missão aqui, que é levar informação de qualidade para todo mundo. E antes de chamar os convidados, para quem está acompanhando aqui o nosso canal pela primeira vez, acompanhe os nossos episódios anteriores, esse que é o 15º episódio, ou seja, tem 14 episódios para vocês acompanharem com muita entrevista e muito debate bacana e interessante, tá bom? Então, corram lá. E começando agora aí o nosso programa apresentando o nosso convidado aqui especial, que é o Rogério Correia, deputado federal pelo PT de Minas Gerais. Deputado, uma honra tê-lo aqui no nosso programa, seja muito bem-vindo. Olá, o prazer é meu, viu? Cumprimentar aí os companheiros da Fundação Perseu Abramo, Cantalice que está aqui conosco. É uma honra poder estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouco da política, como ela está e o que nós queremos para o nosso futuro, para continuar melhorando o nosso país, dividindo renda e fazendo justiça social. Então, muito obrigado pelo convite. E para conduzir esse programa aqui comigo, recebo aqui o nosso companheiro de bancada, Alberto Cantalice, diretor de comunicação aqui da Fundação Perseu Abramo. Cantalice, muito bom ter você aqui novamente com a gente. Obrigado, Lázaro. Acho que essa entrevista com o Rogério Correia vai ser muito elucidativa para a nossa militância, a nossa base, continuar o trabalho aí do dia a dia, da nossa luta e também para as manifestações que nós vamos fazer esse final de semana, né, em defesa das pautas progressistas. E é isso, né? Então, vamos falar aqui sobre essa semana agitada na política, no Congresso. Nós tivemos, né, a aprovação do PL da dosimetria, as votações das cassações de mandatos dos deputados como Glauber Braga, Carla Zambelli, e além dos episódios lamentáveis de violência praticada pela Polícia Legislativa contra o próprio Glauber Braga e o pior, contra os jornalistas. Violência essa que, segundo o chefe, né, da corporação, teria sido ordenada pelo Hugo Mota, presidente da Câmara, e também tivemos algo inédito, que o deputado vai poder falar muito bem aqui para a gente, que foi a censura na TV Câmara, que teve, né, o sinal cortado ali um pouco antes de toda aquela confusão. Então, ou seja, o programa aqui a gente tem assuntos bem quentes aí que, enfim, vai ser bem interessante para todo mundo que está assistindo a gente, que está carecendo um pouco de mais detalhes. Deputado, começando pela aprovação da dosimetria, o senhor foi um dos parlamentares mais combativos, né, contra esse projeto aí, que na verdade eles chamam de dosimetria, mas é uma anistia disfarçada, vamos dizer assim. Podemos dizer que essa pauta ela foi encomendada pelo Flávio Bolsonaro, né, porque ele lançou a pré-candidatura dele, né, deixando claro que aquele movimento serviria para chantagear, né, vamos dizer assim, os aliados, o Centrão, em troca de apoio ao pai dele. Então, toda essa articulação, deputado, o senhor acha que tem a ver realmente com essa questão da pré-candidatura do Flávio Bolsonaro e do fato dele ter falado que a candidatura teria um preço? Tem tudo a ver. Agora, a gente de tédio não morre naquele Congresso Nacional, viu? A semana foi agitada. Agora, veja bem, o cara lança a candidatura dele, pelo pai dele, visita lá na cadeia, e o pai diz, você é o candidato. Ele sai de lá e diz, eu sou o candidato, mas eu tenho um preço. Imagina um negócio desse. Ele fala para o povo brasileiro escutar que ele tem um preço. E o Centrão, então, corre atrás dele. Qual é o preço? Aí ele fala, um dos preços é a anistia. O Centrão fala, anistia não tem jeito, que depois seu pai vai sair candidato. Nós não confiamos nisso. Aí, então, a dosimetria serve, porque Bolsonaro é mesmo um covarde. Então, ele querendo ir para casa, cumprir lá a pena e ficar 2 anos e 4 meses, ao invés de 6 anos, no regime fechado, ele quer ir para casa e ficar 2 anos e 4 meses. Essa é a tal dosimetria. Ele não recupera por hora, porque ele quer depois, é o outro compromisso, com quem for eleito do lado de lá, não vai ser, mas se fosse, daria anistia a ele para depois ele disputar alguma coisa logo em seguida. Então é óbvio que tem um jogo e o próprio Flávio anunciou, tem um preço. O Centrão correu para pagar o preço. E o Hugo Mota foi quem foi fazer, né, o jogo sujo, vamos dizer assim, orientado lá pelo presidente do PP, Ciro Nogueira, que está por trás disso tudo, e ali ele teve que colocar outras encomendas, além das encomendas de Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro para a compra disso.
A cassação do Glauber entra na conta, então, de Arthur Lira. Olha, tem que incluir a cassação do Glauber, porque é meu desafeto, e nós precisamos mostrar para a esquerda quem é que manda no Congresso Nacional e como o Centrão é valente e manda nesse processo. Tudo isso foi uma jogada feita para aliviar a questão de Jair Bolsonaro e começar um debate acerca de qual o preço real da candidatura de Flávio Bolsonaro. Agora, veja bem, eles estão em apuros nesse processo, porque o problema do Centrão é que quem tem, em tese, a possibilidade de votos é o bolsonarismo, não é o Centrão. Então, eles são dependentes daquilo que o Bolsonaro fala de dentro da prisão e o bolsonarismo. A sua base, principalmente, mais radicalizada, mais de extrema-direita. E o Centrão foi a reboque da extrema-direita durante todo esse período, vamos lembrar disso. Apoiaram o Bolsonaro no primeiro governo, foram a reboque, aliás, participaram do golpe contra Dilma e da prisão do Lula, e desde lá eles vêm se aliando à extrema-direita. E não será diferente nessas eleições, mas eles brigam ali para saber qual vai ser o protagonismo de cada um. Se o Flávio Bolsonaro ou algum bolsonarista é o candidato a presidente, ou se eles conseguem articular algo onde o Centrão tem maior participação, como, por exemplo, a candidatura aí do governador de São Paulo, presidente, que é o Tarcísio, que certamente não irá sem as bênçãos do Bolsonaro. Então, eles estão confusos ainda e os preços estão sendo ajustados. Essa parte do preço o Centrão pagou com a dosimetria, mesmo sabendo da inconstitucionalidade. Então, isso vai lá para o Congresso Nacional do Senado agora. Se for aprovado no Senado, tem o veto do presidente Lula. Se for derrubado o veto, tem o Supremo Tribunal Federal, que já disse que mesmo a dosimetria, ela também é inconstitucional da forma como eles estão mexendo no Código Penal brasileiro e mexendo em cláusulas pétreas da Constituição. Então, é mesmo um jogo entre eles de aproximação e de preços ali, que estão, portanto, muito bem colocados pelo Flávio Bolsonaro. Agora vamos ver qual é o preço e aonde se chega, quem compra quem nesse processo. Rogério, teve uma questão que também nessa proposta apresentada pelo Paulinho, ao mirar os golpistas, né, Bolsonaro e os líderes do golpe, ele acaba abrindo brecha para que uma série de criminosos, cara que incendeia, mata, cara que comete outros tipos de crimes contra o patrimônio público, privado, seja beneficiado. Quer dizer, é um projeto que, além de beneficiar um núcleo criminoso que tentou dar um golpe de Estado, também vai propiciar que milhares de criminosos Brasil afora, que invadem a Amazônia, que depredam a Amazônia, sejam beneficiados. Isso, se cair no Senado e voltar para a Câmara, será uma nova batalha, né? Porque, de fato, como você falou, eles cometeram diversas inconstitucionalidades. É mais uma batalha, né? Vai voltar para a Câmara com certeza, porque o Senado um pouco mais responsável, a Comissão de Constituição e Justiça vai analisar, sabe das inconstitucionalidades e vai tirar isso, com certeza. Então, vai ser uma nova batalha. Agora, está ficando claro para a sociedade que a maioria fisiológica da Câmara dos Deputados está cometendo uma série de desatinos contra a República. Até onde nós vamos parar? Pois é, veja bem colocado, Cantalice. O senador Otto Alencar, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, já avisou, não tenho pressa, isso tem que ser alterado. Tem que ser alterado por causa das inconstitucionalidades e também do absurdo que é essa dosimetria para aliviar para Bolsonaro. Então, provavelmente, ele vai querer retirar, inclusive, o Bolsonaro e os generais dessa tal dosimetria. Além disso, tem que tirar o que eles refrescaram para os bandidos também de outras espécies, porque são tudo bandidos, eles que gostam de dizer isso, não imagino. Estão lá beneficiando os bandidos. Então, terá que voltar para a Câmara. É mais um desgaste. Mostrar que eles também não têm preocupação nenhuma com segurança pública. Eles só têm blá, 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 dizer bandido bom e bandido morto, frase de efeito. E no morro fazer uma ação espetaculosa e depois não mexe mais nada. O morro está lá do mesmo jeito, com controle do tráfico, da mesma forma. Só para fazer ações espetaculosas eleitoreiras, antes da hora. Ainda fizeram antes da hora. Porque o Lula estava crescendo tanto nas pesquisas, eles falaram, meu Deus, nós precisamos dar uma parada. E tentaram
realizar um processo que é exatamente esse crescimento do Lula nas pesquisas. Fizeram esse ato espetaculoso que já caiu em desgraça, né? A população já viu que foi só uma ação eleitoreira que nada adiantou. E depois vem o derrite, mexer no PL antifacção, um projeto de lei. Aí sim, nós estamos mexendo na segurança pública, que é fazendo com que as polícias elas tenham um papel de investigação, de criminalização, de combate ao crime e de eliminação da bandidagem pelo seu topo, por aqueles que, de fato, financeiramente sustentam o crime organizado no Brasil. E aí as ações que chegaram, inclusive na Faria Lima, porque o PCC estava lá, e outras, começam a vir para a população. E o que eles querem fazer? Eliminar a Polícia Federal exatamente desse papel, para ficar para os governadores. E aí coloca o derrite, achando que ele ia sair lá como super-herói para alavancar a candidatura do Tarcísio com a pauta da segurança pública. O que ele fez? Ele derreteu o projeto para ajudar a PCC, Comando Vermelho e outros. Isso ficou claro. Como você já adiantou que vai acontecer com a dosimetria, aconteceu também com o PL antifacção. Ele foi para o Senado, e um senador que é de centro ali, centro-direita, mas pelo menos não é um estúpido bolsonarista, ele disse, olha, o projeto do governo é muito melhor. E acrescentou pontos onde o próprio ministro Lewandowski diz, olha, agora sim, melhorou o texto ainda mais. E o texto foi aprovado por unanimidade. Olha a vergonha desse derrite. Agora vai voltar para a Câmara. O que o derrite vai fazer? Tentar derreter de novo o papel da Polícia Federal? Olha a desmoralização da extrema-direita que falava e fala que combate bandidagem. Mentira. Eles protegem e se aliam às bandidagens, principalmente as milícias. E outras também, que depois a gente vai dessecar quando nós estivermos discutindo aqui a CPMI do INSS. Aí você vai ver um monte de pastor evangélico, que são pastor de mentira, e eu não estou generalizando isso de jeito nenhum em relação aos evangélicos, mas determinados pastores e representantes deles na Câmara que estão aliados à bandidagem. Eu vou dar esses dados para vocês verem depois. Mas vários pastores recebendo dinheiro do roubo dos INSS. Isso já comprovado. E são pastores ligados à extrema-direita, não são pastores evangélicos. São pastores fictícios, de mentira, que aproveitam do momento político para ganhar dinheiro e enganar o povo. Então, isso também tem que ser desmascarado. Eu acho, enfim, que eles estão, sim, Catalina, se desmascarando cada vez mais. Esses atos que nós vamos ter domingo são fundamentais para a gente mostrar ao Centrão e à extrema-direita que o povo está de olho, que esses 3 deputados já deviam estar caçados, não pode ter bancada de fugitivo, como está tendo lá, acobertada por ações que não são feitas pelo presidente da casa e a mesa diretora. E, enfim, eu acho que domingo é um dia importante. É bom todo mundo mobilizar aí as ruas. É muito importante mostrar a mobilização. Só para completar, antes de você, eu vou abrir um gancho para você também entrar na questão da CPI do INSS, que eu tenho acompanhado bastante, tenho visto lá a sua luta, do Paulo Pimenta e do Alencar e da turma toda nossa lá. Um dos calcanhares de Aquiles da nossa disputa política, que eles tentaram ganhar uma bala de prata, foi a questão da segurança pública. Por isso botaram o derrite para sequestrar o nosso projeto que veio do governo federal. Porque a função, é claro, o governo federal manda um projeto para a Câmara e para o Senado, logicamente, é para ser discutido, emendado, avaliado, melhorado, né? Porque ninguém tem o condão de sozinho achar que vai resolver o problema. Mas o Lula já disse, e eu vi ontem o Mendonça Filho, que é o relator da PEC da segurança, falar lá na comissão, fez uma fala também muito boa, e o Lula disse hoje ou ontem que, se a PEC for aprovada, ele vai criar o Ministério da Segurança Pública para fazer essa integração nacional. Eles fizeram 2 coisas para nos emparedar. Primeiro, a segurança. E depois eles tentaram montar essa CPI do INSS achando que isso ia cair, CPMI, que ia cair no colo do governo. E, na verdade, está se comprovando com o trabalho de vocês, com as investigações, que isso aí foi fortalecido, né? E muito com o apoio de ministros, etc., no governo Bolsonaro. Então, portanto, você não acha que esses 2 vetores pode ser a pá de cal na pretensão da extrema-direita de voltar a ocupar o governo federal? Sim, e além disso também, o que está surgindo de coisas boas do governo, né?
do presidente Lula. É o terceiro fator. O Brasil está melhorando, né, Cantalice? A inflação está controlada, tem que baixar esses juros aí. Fui lá outro dia, visitei o Galipo, falei, pelo amor de Deus, Galipo, baixa esses juros. Manteve 15%, tem que baixar esses juros agora, porque senão a economia estrangula. Então tem que baixar os juros para manter emprego, etc. Mas o nível de emprego nunca foi tão bom como está agora. O salário mínimo tem aumentado anualmente, a renda dos trabalhadores tem aumentado. Nós aprovamos a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e até 7.300 vai ter uma boa diminuição do imposto de renda. Cobramos dos poderosos, portanto, ao invés, né, disso sair das contas da educação, da saúde, do SUS, da universidade, sai do bolso dos bilionários. Então, ou seja, o governo está mostrando a diferença que é um governo de esquerda de um governo de direita ou de extrema-direita. Então, a gente olha para o povo, melhora a vida do povo, é isso que está acontecendo. E é o gás do povo, é a energia gratuita para uma grande parcela da população, é o Bolsa Família, onde as pessoas já estão, inclusive, largando, e muitos, milhões, o Bolsa Família, porque já estão em condições de ter um trabalho digno, dignificado. Voltaram as cotas a valer de fato para a universidade. Hoje você entra na Universidade Federal, aqui igual a Minas Gerais, a universidade tem a cara do povo. Lá tem indígena, tem negro, tem quem veio de escola pública, das periferias de Belo Horizonte, do interior do estado. Antes a universidade era coisa para branco, uma dificuldade, branco e rico. Então, veja bem, o Brasil está melhorando nitidamente. Estão juntando isso. Mas o show de bola que nós estamos dando neles em relação à questão da segurança pública. Porque eu acho que integrar essas polícias, aprovar a PEC da segurança, o PL antifacção, e dar condições à Polícia Federal e às outras de ir no comando do crime organizado, nos ricaços, é um show de bola para desmistificar que o problema do crime organizado são das favelas e dos favelados. Esses são utilizados pelo crime organizado e o comando deles. E muitas vezes são reprimidos pelo crime organizado, porque são extorquidos, tem que pagar gás mais caro, luz mais caro. Então, os favelados são vítimas do crime organizado, que é arquitetado por parte de gente muito rica e de elite. Então, acho que nós estamos dando um show nas questões de segurança pública. Só antes de entrar na CPMI, voltar um pouco para o Congresso, me permita aqui. Foi muito ruim também a atuação do presidente Hugo Mota, né? No caso do Glauber, que ele entrou ali de gaiato, o Glauber entrou de gaiato nessa história. Alguém quis dar o preço dele também. Fala-se que foi o Arthur Lira. Olha, eu também tenho aí o Glauber. Não esquece de botar o Glauber aí no preço aí que o Flávio Bolsonaro quer. Então, ele também botou o preço dele. E aquela violência que se tentou tirar o Glauber. É bom ficar claro ali, quem estava em cima, eu, a Célia Chacriabá, a Sâmia, esposa, deputada, esposa do Glauber, né, Sâmia Bonfim, o Alencar Santana, do PT de São Paulo, quem mais? O Dorinaldo Malafaia, o Malafaia do Bem, também, companheirão, viu, tanto na CPMI quanto nesse processo todo. Nós estávamos ali para articular com o Glauber, para que houvesse uma negociação, porque ele injustiçado do jeito que estava, mesmo assim nós queríamos que desse um andamento normal, mas com alguns pressupostos de se levar aquele processo de forma democrática, e não da forma que estava sendo feito. Mas ali, então, foi armado aquele bote. Eu estava falando da tribuna, explicando isso, pedindo ao presidente que tivesse paciência, e ele mandou cercar de seguranças. Vocês veem que quando eu falo, tem dois seguranças, dois brutamontes de segurança. Eu falando, eu falei, pô, será que voltou o regime militar? Eu não estou sabendo. 2 milicos me censurando aqui atrás, eram pessoas da segurança legislativa, os brutamontes que eu nunca tinha visto lá dentro do plenário. E aí ele corta o sinal da TV Assembleia quando eu estava falando, exatamente para que não viesse público o ato que ele ia fazer. E ao mesmo tempo, manda retirar a força à imprensa. Nós entramos com o processo, viu? Os 5 deputados agredidos. E foi tirada a força e a gente tentando evitar aquela violência e também fomos agredidos. Eu fiquei com o braço meu todo roxo. Agora já está melhorando, mas todo roxo, arranhado. A Célia Chacriabá estava ontem com a gente mancando aqui junto o ato do presidente Lula. Então houve uma extrema violência, considerando que deputados idosos como eu, vou fazer 68 anos,
Isso não pode alguém chegar lá, uma força bruta e evacuando as coisas sem levar em consideração. São 2 mulheres, enfim, foi um ato muito absurdo que aconteceu. Isso precisa de ficar colocado para saber a dimensão real do que aconteceu. E no dia, e aí ele se empoderou, ele achou que tinha autoridade, ele fez um ato autoritário e confundiu isso com autoridade. Votou a dosimetria na marra, que era inconstitucional, e no outro dia quis votar os 2, a cassação dos 2, e o tiro saiu pela culatra. Não conseguiu, felizmente, caçar o Glauber, não tiveram maioria, e depois não caçaram a Zambelli, que nem era para estar lá no plenário. A Zambelli já era para ter um ofício desligando ela e chamando o suplente, como agora o STF, através do Alexandre Moraes, determinou, e hoje eles vão votar, né, nessa sexta-feira, eles vão votar a medida do Alexandre lá na primeira turma. E, com certeza, vão confirmar, porque é nitidamente constitucional, é um abandono do cargo de deputado, ela está presa, transitada e julgada, a mesma coisa do Ramagem, esses aí não tem conversa. Eduardo Bolsonaro, os 3 têm que ter um ofício da Câmara indicando a eles, determinando que o suplente suba no lugar deles. Então, foi aquele show de horrores na Câmara. Ou seja, não foi fácil para o Centrão, o preço que o Flávio Bolsonaro colocou. E o pior é que nem se sabe se o preço vai ficar só por aí, porque o Tarcísio é outro medroso, ele é medroso igual o Jair Bolsonaro. Vocês lembram do Lula sendo preso, uma injustiça completa? Eu estava lá no Sindicato Metalúrgico, o Cantalizo estava também, lá no Sindicato Metalúrgico, São Bernardo, e o Lula reuniu aquela multidão, falou, eu vou para a cadeia, e deixou claro, vou para mostrar minha inocência, e eu não troco minha liberdade, eu não troco minha dignidade pela minha liberdade. E também, claro, pela ideologia e pela política que ele continuou defendendo, de esquerda, de igualdade social. Esse medroso desse Jair Bolsonaro, ele troca tudo, ele vende tudo para ficar em casa, um medroso também, um covarde. E esse outro, Tarcísio, é covardão também. Ele é covarde, então ele está com medo de ser candidato a presidente. O Centrão, então, está ficando cada vez mais na mão do bolsonarismo, indo na reboque da extrema-direita, como foi o tempo inteiro. Então, vamos aguardar aí o que vai acontecer, mas eu acho que, principalmente, se a gente coloca o povo na rua, se mobiliza, o governo indo bem, você vai ver agora mesmo o Centrão abandonando o navio, vários, para lá e para cá. É o que nós vamos ver na cena política, porque realmente eu acho que eles começam a desmoralizar. Outra desmoralização, desculpa estar falando assim seguido, mas é que quando a gente tem espaço é importante. Outra desmoralização é aquela Lava Jato, hein? E o Moro, hein, como eles falam, e o PT. E o Moro, hein? O Moro está lá, agrediu uma desembargadora, né? Uma juíza. O Moro, acharam o filme que ele chantageava os desembargadores, o filme da Festa da Cueca, que eu já tinha ouvido falar naquilo, eu achava que era ficção, acharam o vídeo que o Moro mostrava os juízes de cueca e chantageava os juízes. Cantalice, é o fim do mundo. Esse pessoal é o fim do mundo, a extrema-direita é podre, né? E eu acho que isso vai ficando também para a população claro. Então, vamos lá, eu estou muito animado com a disputa política, sabendo as dificuldades, não é fácil, porque eles não brincam em serviço, é todo dia uma batalha, é um leão por dia, mas a gente tem que mostrar também de onde estamos, nós que estamos no parlamento, quem está na direção do sindicato, dos movimentos sociais, na direção do Partido dos Trabalhadores e dos partidos de esquerda, tem que mostrar que a gente faz o enfrentamento por uma coisa justa. A gente espelha aquilo que a militância precisa saber, sem violência física, etc., mas com muita determinação política, é preciso fazer o enfrentamento ao fascismo. Com o fascismo não se brinca. E, deputado, com relação a todo esse rolo lá na Câmara, as imagens que viralizaram realmente, né, foram as imagens ali do Glauber Braga, que foi uma imagem muito feia de um deputado ali sendo, enfim, né, recebendo acho que até uma chave de braço. E essa imagem agora que o senhor mostrou para a gente, que realmente acho que muitas pessoas não tinham visto, que o senhor foi machucado, o senhor também foi agredido, né? Então acho que é interessante a gente, né, ter mostrado isso para a gente repassar para as pessoas que realmente a maioria não sabia dessa informação, desse detalhe. Mas agora sim, falando de todas essas imagens de violência contra o jornalista, contra vocês, contra o Glauber e tudo mais,
a gente percebeu, a gente viu nas redes sociais que causou um alvoroço, a população ficou indignada, e interessante que saiu uma pesquisa mostrando que as menções ao Hugo Mota, 75%, se eu não me engano, 75% foram totalmente negativas e apenas 3% positivas. O restante, claro, neutro. Ou seja, o pessoal, eles identificaram, ó, o culpado é o Hugo Mota por tudo isso que aconteceu, né? Então, eu não sei qual foi a intenção realmente do Hugo Mota em fazer tudo isso, porque pela sequência de fatos ali, né, fechando o sinal antes de toda a baderna, tudo isso acontecendo na sequência, não sei se o senhor concorda comigo, mas parece que foi tudo planejado e calculado, isso, né? Todo esse rolo todo. O que o senhor acha? É isso mesmo? Foi tudo planejado e calculado? E como que vai afetar isso agora, daqui para frente? Porque realmente já afetou na imagem, não só nacional, internacionalmente também. Isso ganhou a página de tudo quanto vários portais internacionais. Então, todo esse fato, qual que é o impacto dele, né? Eu digo nacionalmente e internacionalmente. Ô, Lázaro, eu não diria que é só o Hugo Mota, não vamos personalizar nele, né? Ele estava ali como presidente e ele é um membro ativo do Centrão. Então é preciso saber, ele está no partido do Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira é um dos chefes do Centrão e se articula muito com o bolsonarismo. Foi ministro do Bolsonaro, então ele tem ali um poder de persuasão e de negociação entre eles muito grande. Então ali foi uma jogada, como eu disse, e a pergunta que você me fez primeiro, sim, foi uma jogada feita para que o Centrão mostrasse que está disposto a pagar o preço que o Flávio Bolsonaro quer comprar, ou seja, a relação entre o Centrão e o bolsonarismo. Então, foi isso. A forma como foi feita, o Hugo Mota, evidentemente, tem também as culpas dele dos exageros que fez, tanto que o próprio Arthur Lira disse que ele fez mal feito. O Arthur Lira não critica o conteúdo, ele critica a forma. Foi mal feito. Se fosse ele, faria melhor. Parece que ele está querendo candidatar a presidente da Câmara também, né? Porque no Senado lá está difícil. Então ele está querendo, está difícil o Senado lá com ele nas Alagoas. Então ele já está falando, ó, quem sabe eu sou presidente de novo da Câmara. Então por isso é outra coisa, pessoal. Vamos fazer um esforço muito grande. Eleger deputado federal, eleger senador de esquerda. Vão despejar voto na gente aí que é candidato dos deputados, deputadas do PT. Vão despejar voto porque é fundamental. Quanto mais voto a gente tem, puxa outros. Então vamos fazer isso, votar na legenda. Nós precisamos de ter candidato. O Lula tem falado muito nisso. Não dá para ser essa correlação de força. Não falamos ainda, mas emendas parlamentares. Então foi isso. Eu acho que o Hugo Mota também exagerou. Na censura, aquele vídeo que eu estou falando e vem o corte, é muito claro, né? E dois seguranças atrás, a visão da censura e a repressão, ou seja, um deputado sendo censurado da tribuna, porque eu estava falando com a sessão em andamento. É um deputado sendo censurado na tribuna, regime militar, né? É o que o regime militar fazia, um deputado sendo censurado na tribuna e a imprensa sendo expulsa para não cobrir. É um negócio assim maluco o que o Hugo Mota fez. Então, eu acho que isso fica também como marca de que eles fazem o que for necessário para os objetivos deles, mesmo que isso signifique autoritarismo. E, por isso, é sempre um risco o problema da tentativa de golpe no Brasil. Eles têm uma estratégia que a gente chama de golpe continuado, pessoal. Esse golpe continuado é a estratégia que o Bolsonaro fez durante todo o seu governo. Desde 7 de setembro de 2021, quando ele chamou o povo para ir lá comemorar aquele 7 de setembro, que ele estava em atrito com o Supremo Tribunal Federal, ele quis que aquela ocupação e invasão ocorresse em Brasília e marcou, depois da manifestação em Brasília, que ele transformou o 7 de setembro numa manifestação, ele marcou lá na Avenida Paulista um ato enorme para dizer, naquele momento, que ele ia fazer um estado de sítio. Isso era o clima em Brasília, viu? Contar a história para vocês. Todo mundo preocupado. Ele vai ter uma invasão aqui em Brasília, um quebra-quebra, e ele vai lá na Avenida Paulista dizer que está proclamando o estado de sítio porque saiu do controle. Ele esperava pessoas ocupando estradas, etc. Como não deu certo, ele foi lá para a Avenida Paulista e lá ele proclamou que não mais aceitaria o Supremo Tribunal Federal, chamou Alexandre Moraes de canalha e daí para frente foi uma tentativa constante de desqualificar a urna eletrônica. Vocês conhecem a história, não preciso te contar, até chegar ao 8 de janeiro, aquele quebra-quebra todo, tentativa de assassinato do presidente, tentativa de golpe.
É disso, por isso é que eles estão sendo hoje julgados e condenados. Então, eles cometeram crime grave contra o processo democrático. Esse é o fundamento desta polêmica toda. E este golpe continuado é a esperança deles. Por exemplo, agora eles estão lá. A extrema-direita é um negócio impressionante, gente. A gente contando assim, quem não estiver vivendo o dia a dia não acredita. Eles estão comemorando o fato de ter aprovado a liberação da Zambelli e estão comemorando mais ainda a intervenção do Supremo. Eles têm na cabeça dele que isso vai dar uma rebelião popular contra o Supremo, que está sendo ditador, imagina. Então, eles acham que isso pode ser um estupim de um golpe, de uma crise institucional, e que dessa crise institucional surja o autoritarismo. Eles trabalham assim o tempo inteiro, claro, incentivados pela Meta, pelos algoritmos, pelas redes sociais, como foi recentemente no México agora, aquele negócio da geração Z. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Esse dia lá do Glauber, dessa retirada, dessa tentativa de cassação do Glauber, os nossos Instagrams, a rede social nossa, parou de funcionar. A gente tentava acessar Lindbergh, Farias, nada. Tentava, até o do presidente Lula foi sancionado. Todos de esquerda, tudo que você colocava lá do PT e da esquerda não conseguia acessar. Era eles impedindo a gente de ter um algoritmo maior ali. Então, nós temos que ter cuidado com isso, né? Os fatos são positivos para a gente, o governo caminha bem, mas é muita gente, muito trabalho que se tem da extrema-direita, mundial, inclusive, com o apoio de Trump e tudo, para tentar derrubar. Eu acabei não falando da CPMI, né? Vai falar agora, é o seguinte, vamos fazer, você fez uma cronologia de todo o período Bolsonaro, do período golpista, e você, agora, vamos chegar no ponto fulcral, né? Porque foi a partir do bolsonarismo, com a ida do Ciro Nogueira para ser ministro do Bolsonaro, que ganhou força essa coisa do orçamento secreto, essa captura do orçamento da União pelo fisiologismo liderado pelo Centrão no Congresso. Além de toda a balbúrdia que eles fizeram para criar uma situação de fato contra o Supremo Tribunal Federal e contra a democracia, eles também montaram a quadrilha para ocupar o Estado brasileiro. Eles, além do orçamento secreto, teve aqueles escândalos daqueles pastores lá no Ministério da Educação, teve a questão do roubo das joias, e agora surgiu o roubo dos aposentados. Quer dizer, eles roubaram onde puderam, né? E na eleição de 2022, no segundo turno, inclusive a Rede Globo fez matéria na época dizendo como é que ele comprou voto na reta final de campanha nos municípios, onde ele quase duplicou o cadastro. Gente que não tinha direito de receber. No governo Bolsonaro, milhares de pessoas, né, receberam o auxílio emergencial sem ter condição, sem ter direito. Então, quer dizer, foi mesmo um processo de terra arrasada para criar uma situação de fato, emparedar o Centrão, ter o apoio legislativo, para poder dar um golpe de Estado. Porque se o Bolsonaro... E nós corremos um risco sério mesmo, Rogério, você tem todo... Se o Lula não tivesse se disposto a ser candidato e o Bolsonaro tivesse ganhado as eleições, eles iam fazer duas coisas graves. Eles iam dar um choque na economia, como o Milei fez na Argentina, botando milhões de brasileiros passando fome aí, né? Porque eles não tinham provisionado recurso para pagar o auxílio, a Bolsa Família e o auxílio vindouro, e ia fazer um fechamento de regime. Nós não estaríamos nessa hora aqui fazendo esse programa. E aí, o epicentro disso, que afetou mais ainda a população pobre, foi o roubo do INSS, né? Que eles tentaram de todas as formas, inclusive ocupar o comando da CPMI para poder jogar em cima do governo. Na verdade, era deles. Eu queria que você fizesse uma análise de como está o trabalho nessa CPI. Ok, eu vou começar o trabalho da CPMI pelo final, e vou explicar por quê. Porque nós estamos chegando agora num ponto que você citou, da compra de votos no segundo turno das eleições. Não foi apenas o cadastro do Auxílio Família que foi aumentado, foram o crédito consignado. O Bolsonaro, então, no dia 12
ou 8 de dezembro, acho que 8 de dezembro, ele fez uma medida provisória em que poderia fazer crédito consignado também os pobres do BPC, do INSS, e aqueles que recebiam Auxílio Brasil. O que é o crédito consignado? É um empréstimo que você faz, tem os juros, o banco faz o empréstimo, o consignado pega o dinheiro no banco e depois vai ser descontado dele com juros altos. Isso não podia ser feito com Auxílio Brasil e com BPC, porque são muito pobres. Como é que você vai cobrar juros desse pessoal de um dinheiro? E eles, então, colocaram, Cantalice, 9 bilhões que eles colocaram em um mês para fazer compra de voto desse setor. Então, a pessoa ia lá, tinha direito até 45% do que ela recebia. Então, se ela tinha R$300 do Bolsa Família, ela ia lá, que era o Auxílio Brasil, ela pegava 150, cento e tanto, de uma vez, na véspera da eleição. BPC, a mesma coisa. Foram milhões e milhões de pessoas que foram lá fazer isso. E ele escalou alguns, aí vem quem ele quer agraciar com o roubo, né? Então, além da Caixa Econômica Federal, ele agraciou 10 bancos para fazer isso. Você vai ver que é tudo banco pequeno e que está cheio de rolo. Sabe um qual que era? Zema Financeira. O Zema recebeu, a financeira dele, 800 milhões de crédito consignado nessa época, que agora ele emprestou e vai descontando com juros desse pessoal mais pobre. Está cheio de reclamação do pessoal mais pobre, que nem sabia, às vezes, que tinha esse empréstimo a ser feito. Isso nós estamos apurando, por isso é que eu convoquei o Zema na CPMI, nós aprovamos lá. Aliás, o Pimenta está fazendo um belíssimo trabalho lá, coordenando o trabalho, né, Paulo Pimenta, também o nosso Alencar Santana, de São Paulo, nós três estamos lá pelo PT, mas também o Dorinaldo Malafaia nos ajuda muito, vários companheiros, né, fora os senadores nossos, cobertura muito boa lá, a Soraya Tronic, a Elisiane Gama, os senadores e senadoras nossas, né? Também do Partido dos Trabalhadores, Randolph. Então, nós temos feito um belo trabalho lá para demonstrar o que era esse rombo dos aposentados. E eles queriam dizer que era o presidente Lula que tinha assaltado os aposentados. A tese deles era essa. Então, eles vamos fazer uma CPI para mostrar que o Lula roubou os aposentados. Quando nós fomos analisar tudo direitinho, esse rombo dos aposentados, ele começou ele começou em 2018, com Temer. Antigamente, podia fazer desconto as entidades sindicais. Então, você tinha a CONTAG. A CONTAG é uma entidade antiga, a gente conhece, trabalhador rural, e ela pode fazer o desconto dos aposentados via INSS. O INSS desconta e passa para a CONTAG, que passa para os seus sindicatos e federações. Então, isso era feito através de associados. Então, o associado filiado do sindicato, que era aposentado, podia fazer esse desconto. Isso tudo comprovado. E o sindicato presta serviço, né? O Cantalice, você conhece bem o Sindicato Trabalhador Rural. Então, ele tem lá uma sedezinha na cidade interior, ali ele presta o serviço para o Programa de Aquisição de Alimento, para crédito do PRONAF, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, ele dá assistência jurídica para o aposentado na questão do INSS. Então, o sindicato presta o serviço. Geralmente, ele usa aquele recurso para pagar uma sedezinha e uma secretária, não é isso? Às vezes, o presidente que é liberado para ficar por conta, para não ficar na roça e poder dedicar a isso. É isso que é o trabalho do sindicato. Só que, quando chegou no Temer, eles viram que isso aí podia dar fruto para roubo, e eles passaram a dizer que não precisava ser mais entidade sindical. Qualquer entidade aposentado poderia fazer o desconto associativo. Aí é que mora o perigo e a roubalheira. Eles começaram, então, a fazer, para essas entidades, dar a elas o direito de fazer esse desconto. Já são hoje, agora não tem mais nenhuma que o Lula terminou, mas quando acabou tinham 42 entidades. Então eles criavam entidade fictícia, de fachada, Conafer, vocês já ouviram falar o nome, várias aí. Essas entidades, muitas entidades, era tudo entidade picareta. Ela não prestava serviço nenhum. E elas iam no INSS, corromperam gente lá dentro, pegava a lista dos associados, dos aposentados, e levava como se eles fossem filiados. Então, uma entidade que recebeu
o benefício de fazer o desconto do aposentado via INSS, ela tinha 3 filiados. Depois, em 6 meses, ela tinha 200 mil filiados. Quem filia assim? Ninguém filia. Então, essas pessoas nem sabiam das entidades. E aí ela ia cobrando R$20, R$30, R$40, de milhões de aposentados, bilhões de reais. Esse foi o rombo que foi feito. Então, ele começou com esta julgada feita no governo Temer, passou todo o governo Bolsonaro. Eles sabiam disso. Um que sabia de tudo é o Moro. O Moro era ministro na época e chegou para ele toda uma denúncia disso e ele não fez absolutamente nada. A Polícia Federal, na época, recebeu denúncia, tentou apurar, não deu em nada. Acabaram com o processo. Polícia Civil do Distrito Federal recebeu denúncia. Então, tinha várias denúncias. E eles foram ampliando o roubo. Depois, ainda no governo Bolsonaro, disseram o seguinte: não precisa comprovar quem já está sendo descontado que é filiado, mais não. E mantiveram esse pessoal todos sendo descontados, sem comprovação de que eram filiados. Então, isso ampliou. Quando chegou no governo do presidente Lula com tudo isso já estava em execução, é claro, isso foi estourando. 2023, 2024, quando aí a Controladoria Geral da União, Polícia Federal, já tinha um retorno do que estava acontecendo, foi decretada aí aquela operação, que eu esqueci o nome, e essa operação, então, a partir dela, foi se tomando as decisões. O presidente Lula mandou parar de descontar, ninguém desconta mais, então acabou a roubalheira, não tem mais desconto. O presidente Lula mandou devolver o recurso e a Polícia Federal está em cima fazendo análise. A CPMI eles construíram para fazer a narrativa de que a culpa era do Lula. Só que está ficando claro que a culpa é deles. E cada vez fica mais claro o mecanismo de lavagem de dinheiro. Isso também é importante porque nós estamos descobrindo a lavagem de dinheiro. Uma delas é a lavagem via pastores falsos, que se fingem de pastores e recebem dinheiro para lavagem do dinheiro na igreja dele. Então, aqui tem um que chama Pastor Zetel. Ele é cunhado do Daniel Vorcaro, é da igreja da Lagoinha aqui. Esse pastor Zetel, que é vinculado ao pastor Valadão, que é um bolsonarista reacionário aqui, muito amigo do Chupetinho, deputado federal, e outros, esse pessoal formou um banco, Thalys, um banco, chama Clava Fort Bank. Então, um banco que é vinculado a um outro banco para não ser cadastrado no Banco Central. Então, ninguém fiscaliza esse banco, essa clava forte. E aí eles julgavam dinheiro dos aposentados e de outras coisas que nós vamos ver do Daniel Vorcaro, ia para dentro dessa clava Fort Bank. E, com isso, eles passaram de uns 2 ou 3 templos religiosos, entre aspas, para 700 templos. É uma das igrejas mais poderosas que tem, e mais rica. Então, nós estamos agora desvendando também várias formas de lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro via escritório de advocacia falso. Tinha lavagem de dinheiro até com alfaiate. Fingia-se que fazia terno e lavava dinheiro. Então, nós estamos vendo agora as lavagens de dinheiro, e principalmente fintechs. As fintechs têm que ter uma nova fiscalização disso, que é a mesma que o PCC também fazia lavagem. Então, nós estamos numa etapa agora de ver a lavagem de dinheiro. É onde vai entrar também a financeira do Zema, que foi também utilizada para isso, e eu vou demonstrar isso na CPMI. E, deputado, é importante lembrar, né, das fintechs que o próprio Nicolas, né, lá no início do ano, soltou aquele vídeo, aquela fake news lá, que acabou atrapalhando a fiscalização, enfim, dessas organizações, facilitando, né, a lavagem de dinheiro. Então, pode ver que é tudo um bolo só, né? Mas, deputado Thalys, a conversa está excelente, eu vou ter que puxar o bloco final aqui, que eu sei que o deputado tem um compromisso aí, né, deputado? Mas vou falar aqui para o pessoal, né, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, né, curtir, comentar, compartilhar, seguir o nosso canal e acompanhar aqui todos os nossos programas aqui. Como eu falei, o apoio de vocês ajuda bastante aqui o nosso trabalho. Mas, para fechar aqui o programa, deputado, após tudo isso que a gente conversou aqui no programa, qual a sua expectativa agora para a próxima semana? Eu gosto de fazer essa pergunta mais para a gente brincar de futurologia aqui. O senhor acredita que o Congresso ainda... Na verdade, você acredita que a gente vai ter mais uma semana agitada no Congresso, mais tenso, com muito debate, temas polêmicos, ou vai ser um pouquinho mais tranquilo?
Bem, espero que seja mais tranquilo. Agora, depende muito do tempo, viu? Se nós tiver muita gente na rua domingo, vai ajudar a ser tranquilo. Porque o que tem que acontecer agora? O Hugo Mota vai ter que retirar por decisão do Supremo, a não ser que ele queira uma crise nacional. Eu acho difícil que ele queira isso. Ou o Centrão querer isso agora, uma crise nacional dessas proporções. A extrema-direita quer, mas eu acho que eles não têm condições de fazer um embate agora que dê uma crise nacional. Eles não têm povo para isso, não têm respaldo. Então, nós precisamos de ter o povo agora. Então, ele vai ter que obedecer e caçar a Zambelli, chamar suplente do Ramalho, chamar suplente do Eduardo Bolsonaro. Ou seja, a extrema-direita vai gritar muito, mas é o processo democrático da determinação do Supremo. E aí, o que eu espero mesmo é que o presidente possa cumprir com aquilo que ele também acordou com a nossa ministra Gleisi Hoffmann, que são as pautas econômicas do governo, que são pautas positivas que estão lá ainda para serem votadas. Foi votado no meio disso tudo aí um projeto muito importante do governo, acabou nem tendo repercussão, que é o devedor contumaz. Nós vamos ter uma arrecadação boa do governo federal e para os cofres da União, para investimento social, com esse projeto. Agora, tem o outro de corte de 10% das renúncias fiscais, que são aqueles milionários que não estão pagando imposto, pagar pelo menos 10% dessa renúncia fiscal. Tem o orçamento para ser votado. A gente quer também ver a jornada, fim da jornada 6x1, de avançar de alguma forma, mesmo que não seja votada semana que vem, mas nos dedicar à pauta econômica do governo para que ano que vem a gente possa funcionar com o orçamento para permitir que os programas sociais não paralisem. Então, espero que esses projetos entrem na pauta da semana que vem e que esse turbilhão de pautas negativas, de dosimetria, etc., termine. Assim, também para a pauta da semana que vem, a segurança, a PEC da segurança e o PL antifacção. Eu acho que aí nós fecharíamos o ano com vitórias e com perspectivas boas para o povo brasileiro, que é o que a gente quer. Agora, para isso, depende muito do Congresso Nacional. Como o Congresso Nacional a gente não é maioria, depende do povo estar nas ruas. Pessoal, domingo, todo mundo sair de casa, tirar a bunda da cadeira e ir para as ruas, hein, que vai ser fundamental. Ou seja, né, a semana, pautas importantes aí, né, pautas econômicas para o governo Lula, que, vamos ser bem sinceros, né, deputado Cantalice, o governo tem conseguido, o pessoal nas redes brinca, né, que o Lula é um milagreiro, né, é claro, né, junto com o trabalho de todos vocês, né, com esse congresso, com essa oposição, tá aprovando tantos projetos importantes, realmente vocês, junto com o presidente, estão fazendo um trabalho excelente. E falando das ruas, eu estou bem otimista, né, que o efeito dessa manifestação vai ser igual ao da PEC da bandidagem, que logo após, na segunda ou terça-feira, o Senado devolveu, né, o projeto lá para a Câmara e acabou aquela palhaçada, né? Então, acredito, todo mundo está nas ruas, a gente está fazendo uma mobilização muito bacana. Então, é isso aí, pessoal, vamos para as ruas domingo, vamos fazer um barulho grande aí para que a gente consiga derrubar mais essa aberração, vamos dizer assim. E Cantalice, e você, Cantalice, qual que é a tua expectativa aí na próxima semana? Claro, né? Mobilização, congresso, tudo mais. Qual que é a tua expectativa? Mobilização, como disse o Rogério, jogar peso na rua para poder, a rua, junto com a nossa bancada e as bancadas dos partidos progressistas, fazer com que o Congresso melhore, né? Porque se pior do que está, não fica, né? Tomara, né? Obrigado, Rogério. Obrigado, pessoal. E o ponto importante aqui, né? Ano que vem, gente, vamos renovar o Congresso, vamos tirar essa galera da extrema-direita e vamos colocar pessoas que lutam aí, né, pelas pautas do povo. Mas é isso, gente. Eu agradeço demais, deputado Rogério Correia, Cantalice, por mais esse programa bacana. Para todos que acompanharam a gente aqui, também fica meu agradecimento e aguardo vocês na próxima sexta-feira. E não esqueça de entrar no site da Fundação aqui, no site da revista Fox Brasil aqui na Fundação, que é o fpabramo.org.br. Então, corram lá, apreciem, curtam e aproveitem o nosso material lá, que é de graça, tá bom, gente? Um abraço para todos e um ótimo final de semana.